Caminhoneira negra é abordada por policial branco no meio do nada. Rapaz, aquele dia parecia igual a qualquer outro, mas eu nem imaginava o que me esperava no trecho. O sol rachando o asfalto, eu na liga total, batendo pneu firme com meu barracão de zinco. Tudo certo, até o rádio chiar e o silêncio da estrada mudar de tom. Foi ali, no meio do nada, sem posto, sem alma viva, que a coisa ficou estranha. Um farol apareceu no retrovisor, forte, teimoso, vindo rápido. Na hora pensei, será que é blitz? Será que é cilada? Mas não deu tempo de pensar duas vezes. O giroflex acendeu atrás de mim e o coração gelou. Eu parei. E foi naquele instante que percebi, essa viagem não seria só mais uma. Você tá doido? Tem parada que muda a gente para sempre. O sol ardia forte, castigando o asfalto da BR-163 como se quisesse derreter o mundo. Eu estava na liga total, firme no volante do meu barracão de zinco, com o motor roncando bonito e o cheiro de diesel misturado com o vento seco entrando pela janela. Fazia horas que eu não via viva alma, nem caminhão, nem moto, nem um jegue perdido. Só o tapetão infinito e aquele calor que fazia a cabeça fritar. De repente, o painel piscou. Um sinal amarelo insistente. Pressionei o acelerador, mas o motor respondeu estranho, um ronco irregular, quase um engasgo. Ah, não. Agora não, meu filho. Aguenta mais um pouco, murmurei, batendo de leve no painel como quem conversa com gente. Meu caminhão não era novo, mas era minha nave. E eu conhecia cada suspiro dele, cada trepidação. Aquilo não era bom sinal. Tentei manter o ritmo, mas o ponteiro do diesel tremia no vermelho. A próxima parada estava a quase 30 quilômetros e o marcador de combustível não mentia. O rádio chiou, como se o universo confirmasse o presságio, e uma música antiga começou a tocar, dessas que só fazem a gente lembrar de quem não devia. Foi quando notei uma fumaça fina subindo do capô. Cê tá de brincadeira comigo, né, bicheira velha? Falei alto, jogando o caminhão pro acostamento. Parei. O motor arfava como cavalo cansado. O silêncio que veio depois me incomodou mais do que o barulho. Abri a porta, desci com o calor batendo no rosto e o cheiro de ferro quente subindo pelo ar. O sol refletia no metal do tanque e o vento soprava seco, levantando poeira. Dei a volta no caminhão, abri o capô e o vapor me atingiu de cara. Eita, parece que o fogão de pobre resolveu cozinhar hoje. Resmunguei, tentando aliviar a tensão. Peguei a garrafa d'água e dei um gole antes de jogar um pouco no radiador. O estalo do metal quente me fez recuar. Respirei fundo. De leve, Ângela, de leve, pensei. Não adiantava se irritar. Caminhoneiro que se desespera se perde. Foi então que ouvi o som distante. Um ronco de motor vindo lá de trás. Meus olhos se estreitaram, tentando enxergar através da poeira. Um carro pequeno, prateado, se aproximava rápido, diferente de tudo que eu esperava ver por ali. O carro reduziu, manteve distância, e de repente o giroflex azul piscou no teto. Polícia. Ah, pronto. Era o que faltava. O carro parou atrás do caminhão. Um homem alto desceu, postura firme, óculos escuros. A farda esticada, o coldre no cinto. Andava devagar, avaliando tudo ao redor, como quem cheira problema. Boa tarde. Documento do veículo, por favor, disse voz seca, sem olhar direito para mim. Boa tarde, chefe. Só um minuto. O bicho aqui deu uma esquentada. Tô esperando baixar para seguir viagem. Ele não respondeu. Só observou. O olhar dele era pesado, como se cada segundo medisse minha culpa. Eu conhecia aquele tipo de olhar, o mesmo que já enfrentei em oficina, em posto, em balança. O olhar que duvida antes mesmo de perguntar. Entreguei os documentos. Ele olhou, depois olhou para mim. A senhora está viajando sozinha? Sempre. É o que tem para hoje. Estranho. Esse trecho é perigoso. Pouca gente roda por aqui. Pois é, pouca gente. Mas eu rodo. O silêncio entre nós ficou grosso. Ele deu uma volta em torno do caminhão, olhou os pneus, o baú, anotou algo num bloquinho. Depois voltou devagar. Sabe que tem denúncia de caminhão roubado com placa parecida, né? Senti o estômago gelar. Não sabia, não.
Mas esse aqui é meu, tudo certinho aí nos papéis. Ele inclinou a cabeça, estudando meu rosto. A tensão podia ser cortada com uma faca. Eu respirei fundo e encostei na porta do caminhão, tentando manter a calma. O sol queimava forte. O suor escorria pelas têmporas. Eu só ouvia o zumbido dos insetos e o som distante de um grilo teimoso. Vai revistar, é isso? Perguntei sem disfarçar o tom. É rotina, respondeu ele, já se virando. Rotina, pensei. Essa palavra tinha gosto amargo. Era rotina para ele, mas para mim era o mesmo roteiro de sempre. Provar que eu não era ameaça, que eu só estava tentando ganhar a vida igual qualquer outro motorista. A tensão me apertava o peito. Peguei o pano que usava para limpar o painel e esfreguei as mãos num gesto automático. Tentei disfarçar o tremor. O policial deu alguns passos, depois parou e olhou para mim outra vez. Estrada longa, dona. Cuidado para não se perder. Subiu no carro e foi embora. Só quando o som do motor dele desapareceu, eu respirei de verdade. Olhei para o horizonte. O céu parecia mais pesado, como se soubesse o que ainda vinha pela frente. Girei a chave, o motor tossiu, mas pegou. Engatei a primeira, ajeitei o boné e murmurei: "Vambora, minha nave, ainda tem chão para rodar." E segui, com o coração batendo no ritmo do motor e a sensação de que aquele encontro não tinha sido à toa. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? O som do freio a ar quebrou o silêncio do posto. O asfalto quente ainda tremia no horizonte e Ângela Duarte encostou o caminhão num canto sombreado, perto da bomba velha de diesel. Desligou o motor, respirou fundo e sentiu o corpo pesado, aquele cansaço que não era só do volante, mas dos anos todos na estrada. O cheiro de café queimado e óleo de motor se misturava ao vento quente que vinha do mato. Lá dentro, uns 3 caminhoneiros conversavam alto, rindo de piadas que ela já conhecia. Ângela empurrou a porta do bar com o ombro e entrou. As risadas diminuíram um pouco, como sempre acontecia. "Olha aí quem voltou do inferno", soltou um dos homens com um sorriso torto. "A rainha do tapetão." Ângela fingiu não ouvir. Sentou no balcão, pediu um pingado e um pão com mortadela. A atendente, uma moça de cabelos tingidos de loiro, serviu com simpatia. "Faz tempo que não te vejo, Ângela. Rodando para onde agora?" "Cuiabá. Carregamento de adubo." Ela respondeu sem tirar os olhos da xícara. Um dos caminhoneiros, o mais novo, olhou para ela com curiosidade. "Sozinha de novo, dona?" Ângela levantou o olhar, firme. "Sempre. Sozinha é mais leve." O silêncio que veio depois tinha gosto de ferro. Ela estava acostumada, desde o começo, aprendera a ser a exceção. Mulher, negra e ainda por cima, caminhoneira. O pai dela, seu Dito Duarte, foi quem ensinou o ofício. Morreu na boleia, com o rádio ligado e o pé ainda encostado no acelerador. Desde então, a estrada virou casa e ferida. "Ouvi falar que estão roubando caminhão lá para os lados da serra", comentou o rapaz, quebrando o clima. "Levaram um bitrem semana passada." Ângela assentiu devagar. "Estrada é bicho traiçoeiro. Tem hora que te leva, tem hora que te come viva." Lá fora, o sol começava a cair. A luz dourada pintava o caminhão dela de um jeito bonito, quase poético. Ela sempre achou que aquele bicho de lata era mais leal que muita gente. Levantou, pagou a conta e se despediu. Quando voltou para a cabine, ligou o rádio. Uma voz grave anunciava as notícias do dia, mas o que prendeu sua atenção foi o aviso. "E a polícia rodoviária alerta motoristas sobre uma quadrilha atuando entre Primavera do Leste e Rondonópolis. Já são 4 caminhões levados só esta semana. Motoristas, redobrem a atenção, principalmente à noite." Ângela ajeitou o espelho, passou a marcha e soltou o caminhão na pista.
O barulho do motor era a trilha sonora da vida dela. Mas naquela noite, o som parecia diferente. Mais pesado, mais cheio de presságio. A cada quilômetro, o céu escurecia e as luzes dos outros veículos ficavam mais raras. Ela tentou espantar o medo lembrando das palavras do pai. Quem respeita a estrada nunca fica na mão. Só que respeito nenhum protegia de gente má. Pegou o microfone do PX. Alguém na escuta aí, canal 7? Perguntou. Silêncio. Só o chiado da frequência. Aqui é a dama da estrada. Tô passando no trevo da serra. Tudo limpo por aí? Depois de alguns segundos, uma voz rouca respondeu. Limpo nada, minha irmã. Dizem que ontem à noite cercaram um lá no Calombe 180. Sumiu com carga e caminhão. Ângela engoliu seco. Valeu o toque, irmão. Tô de olho. Guardou o microfone e manteve o olhar atento no retrovisor. A lua aparecia por trás das nuvens e o som dos pneus sobre o asfalto era hipnótico. Mas de repente algo rompeu a monotonia, um clarão atrás dela. Faróis altos, se aproximando rápido demais. O coração acelerou. Calma, Ângela, calma, sussurrou para si mesma. O carro se emparelhou por um instante. Um sedã preto, vidros escuros. Ela não viu quem estava dentro. Tentou manter o ritmo, mas o veículo começou a colar no para-choque. Um jogo perigoso. Se for assalto, não reage. Joga o caminhão para o acostamento e desce devagar. As palavras do instrutor da empresa ecoavam na cabeça dela, mas antes que pudesse decidir, o carro recuou. Sumiu tão rápido quanto apareceu. Ângela respirou fundo, o suor escorrendo pela nuca. O rádio voltou a chiar, uma risada metálica, uma voz anônima dizendo: Boa viagem, dama da estrada. Cuida para não perder o rumo. Ela gelou. Tentou responder, mas o canal estava mudo. Desligou o rádio. A respiração estava curta e o volante tremia nas mãos. Parou no primeiro acostamento que encontrou, o coração disparado. Desceu, acendeu um cigarro e olhou para o horizonte escuro. O vento quente da noite batia no rosto dela, misturado ao cheiro de poeira e diesel. Lá dentro, o motor ainda pulsava, como se o caminhão tivesse vida própria. Ângela fechou os olhos por um instante e pensou no pai. Você me botou nessa vida, velho, mas quem foi que disse que eu sei sair dela? Subiu de volta, deu partida e seguiu viagem. O medo ficou ali, entre o mato e o asfalto, mas a solidão, essa, continuava firme do lado dela, como uma sombra que não se despede nunca. O som do motor voltou a ser música. E a estrada, mais uma vez, engoliu o silêncio. O ponteiro do combustível já batia no vermelho fazia uns bons quilômetros. Ângela olhou o painel e resmungou sozinha, irritada. Eu sabia que devia ter abastecido lá atrás. Que droga! A estrada estava vazia e o sol começava a cair, pintando o céu com um laranja sujo de poeira. O motor começou a tossir, meio engasgado. Ela puxou para o acostamento e deixou o caminhão morrer devagar. Silêncio. Só o barulho do vento cortando o mato seco. Desceu, olhou em volta. Nada. Nem um posto, nem uma casa, nem sinal de vida. O asfalto rachado e o cheiro de terra quente davam uma sensação de abandono. Ela abriu o capô, fingindo que sabia o que fazer, mas a verdade era simples. O tanque estava seco. Encostou no para-choque, respirou fundo e pegou o celular, sem sinal. Ah, maravilha! Sozinha, sem combustível e sem rede. Riu sozinha, aquele riso curto de quem prefere rir para não chorar. Sentou no degrau da boleia e ficou olhando o horizonte. O calor era quase um soco. Um bicho pequeno cruzou a pista e o silêncio voltou a pesar. Foi quando ela ouviu o som. Primeiro longe, depois mais perto. O barulho inconfundível de motor. Luzes piscando. Um carro da polícia se aproximava devagar. O barulho das pedras estalando sob os pneus. Ela ficou em pé, ajeitou o boné e esperou. O carro parou ao lado do caminhão e um policial desceu. Alto, pele clara, cabelo bem cortado. A farda alinhada, óculos escuros e aquele jeito calmo demais que não tranquiliza ninguém. Boa tarde, senhora, disse ele se aproximando.
Problemas na máquina? Ângela limpou o suor da testa com o antebraço. Acabou o diesel. Devo ter calculado mal o trecho. Documento do veículo e carteira, por favor. Ela pegou tudo dentro da bolsa. Entregou sem hesitar. O homem olhou os papéis, demorando mais do que o necessário. Tá tudo em nome da senhora? Tá sim, pode conferir aí. Ele folheava os documentos com um ar de quem buscava defeito. Depois levantou o olhar firme. A senhora tá vindo de onde? Sinop, indo para Rondonópolis. Carga do quê? Adubo. Sozinha? Ela suspirou. Sempre. O homem fez uma anotação rápida num bloquinho. Ângela tentou disfarçar o incômodo, mas sentia o estômago apertar. Não era só a demora. Era o tom dele, aquele jeito frio de quem não acreditava. Posso dar uma olhada na carga? Perguntou, abrindo o bloco novamente. Ângela assentiu, tentando manter a calma. Claro, só cuidado que a lona tá meio frouxa. Ele subiu devagar, inspecionando cada detalhe. Enquanto isso, ela olhava para o horizonte vazio, o coração acelerado. A cabeça rodava em pensamentos. Será que ele desconfia de mim? Será que está me confundindo com alguém? Quando o policial desceu, a expressão dele estava mais séria. A senhora está sabendo dos roubos que aconteceram aqui na região? Tô sim, ouvi no rádio, respondeu seca. Pois é, os criminosos têm usado caminhões parecidos com o seu para despistar as patrulhas. A placa de um deles, inclusive, é bem próxima dessa sua aqui. Ângela arregalou os olhos. Como é que é? Calma. Não estou dizendo que a senhora está envolvida em nada. Só estou seguindo o protocolo, disse o policial, ainda sem tirar os óculos. Mas a voz dele tinha uma ponta de desconfiança que queimava mais do que o sol. Posso ver o baú por dentro, dona Ângela? Ela engoliu seco, mas assentiu. Pode sim. O som do cadeado abrindo ecoou na estrada. Ele subiu, abriu a porta de ferro com um rangido longo. Conferiu o interior com a lanterna, mesmo ainda claro. O cheiro de adubo tomou o ar. Tudo certo aqui, murmurou voltando para baixo. Ângela cruzou os braços, desconfiada. Posso saber o que o senhor está procurando, afinal? Ele respirou fundo, parou diante dela e tirou os óculos. Tinha olhos claros e frios, quase impassíveis. Gente suspeita, senhora. E a senhora sozinha, nesse trecho, com um caminhão igualzinho ao de um crime recente, é, digamos, uma coincidência ruim. Ângela sentiu a raiva subir. Coincidência ruim é eu ter parado no meio do nada e topar com o senhor me tratando como criminosa. O silêncio entre eles ficou denso. O vento soprou, levantando um redemoinho de poeira entre os dois. Ele olhou para ela sem piscar. Não é nada pessoal, só fazendo o meu trabalho. É sempre assim, né? Respondeu ela, firme, encarando. Quando é mulher, e ainda mais mulher preta, o protocolo muda de tom. O tenente hesitou por um segundo, como se aquela frase tivesse atingido um ponto sensível. Mas logo se recompôs. Eu entendo sua posição, mas não complique. Já volto. Entrou no carro e pegou o rádio. Ficou falando baixo, de costas. Ângela não entendia as palavras. Só via o jeito dele, tenso, olhando de relance para o caminhão. O medo voltou, frio e miúdo, crescendo no peito. Ela pensou em subir na boleia e dar partida, mas lembrou que o tanque estava seco, estava presa ali. Depois de alguns minutos, ele voltou. Tudo certo, confirmei os dados. Pode seguir assim que abastecer. Ângela soltou o ar devagar, como quem volta à vida. Agradeço. Ele olhou mais uma vez para o caminhão, depois para ela. Cuidado na estrada, dona Ângela. Às vezes, o perigo vem disfarçado de ajuda. Disse isso, subiu no carro e foi embora devagar. O som do motor se perdeu na distância. Ângela ficou ali, parada, olhando para o rastro de poeira. O corpo ainda tremia. Disfarçado de ajuda, repetiu para si mesma, olhando o horizonte. Pois é, tenente. Às vezes é mesmo. Subiu na boleia e fechou a porta com força. O silêncio voltou. Mas agora ele parecia diferente, mais denso, cheio de algo que ela não sabia nomear. O sol já se punha e a sombra do caminhão se estendia pela pista. Ângela encostou a testa no volante e respirou fundo. Ela não sabia,
Mas aquela parada no meio do nada era só o começo do que viria. Dona Ângela, desce da boleia um instante, por favor, disse Nogueira, a voz firme, mas sem levantar o tom. Ela hesitou. Ué, mas já não olhou o caminhão todo, tenente? Agora quero ver por dentro, respondeu ele, já abrindo o cinto e ajeitando o rádio no ombro. Ângela respirou fundo, engoliu o orgulho e desceu devagar. O chão quente estalava sob as botas. O sol já quase sumia e a luz alaranjada batia no rosto dela, destacando o suor que escorria pela têmpora. Nogueira subiu na boleia, olhou ao redor com aquele olhar de quem procura motivo para desconfiar. Passou a mão pelo painel, levantou o tapete de borracha, olhou o banco de trás. A senhora viaja sempre sozinha? Perguntou sem olhar para ela. Ângela cruzou os braços. Desde que aprendi a rodar, tenente. Estranho, né? Mulher sozinha nesse trecho? Perigoso demais. Ela soltou um riso curto, carregado de ironia. Se eu fosse homem, o senhor diria que era coragem. Ele parou, olhou para ela por um instante, mas logo desviou o olhar. Continuou mexendo nas coisas. Abriu o armário pequeno onde ela guardava a marmita e o café. Esse caminhão é seu mesmo? Perguntou de novo. Ângela cerrou o maxilar. É sim. Tá no meu nome e pago todo mês suando na pista. O silêncio pesou. O barulho do rádio chiando preencheu o ar por um segundo. Nogueira pegou o microfone e respondeu algo rápido que Ângela não entendeu. Depois, voltou a encará-la, agora com um ar mais tenso. Qual foi mesmo o último posto onde a senhora parou? Em Primavera do Leste, umas 2 horas atrás, respondeu firme. Ele anotou algo no bloquinho, mas o semblante estava diferente. Ângela percebeu o olhar dele mais frio, mais distante. O senhor quer saber mais alguma coisa ou já posso subir e esperar o reboque? Nogueira não respondeu de imediato. O rádio chiou de novo. Uma voz metálica, cortada, saiu pela frequência. Atenção, viaturas. Caminhão roubado, placa final 817. Suspeito pode estar sentido Rondonópolis. Nogueira franziu o senho e apertou o botão. Repete a informação da placa. A voz voltou. Final 817, modelo baú branco semelhante a um truck registrado em Sinop. Ângela sentiu o estômago gelar. O caminhão dela. Final 817. Ele olhou para ela sem dizer nada. A tensão cortava o ar como faca. Dona Ângela, me desculpe, mas preciso confirmar umas coisas. Ela levantou as mãos, impaciente. De novo essa história, tenente. Já conferiu documento, nota, carga, tudo. O procedimento exige checagem quando há coincidência de placa, respondeu seco. Coincidência? Ela deu um passo à frente, o olhar firme. Sabe o que é coincidência ruim, tenente? Mulher preta, dirigindo caminhão bom demais pro gosto dos outros. Nogueira travou o maxilar, mas não rebateu. Pegou o rádio de novo e pediu confirmação do número completo da placa. A central respondeu com chiados e ruídos. Ângela sentia o coração batendo no pescoço. Tentava manter a calma, mas o medo vinha crescendo por dentro, junto com a raiva. Olha, se o senhor quiser me prender, prende logo. Mas não me faz de palhaça aqui parada no meio do nada. Ninguém vai te prender, dona Ângela. Só quero entender. Entender o quê? Que eu ralo dia e noite para pagar esse caminhão? Que eu passo dias sem ver minha família? Que eu sou mulher, preta e motorista, e por isso tenho que provar o tempo todo que não estou devendo nada? Nogueira respirou fundo, sem saber para onde olhar. O rádio chiou mais uma vez. A central confirmou. Viatura 05. A placa completa do caminhão roubado é QWP 9817. Repito, 9817. Ângela fechou os olhos e soltou o ar, alívio e raiva se misturando. E a minha é 9871, tenente. Tá vendo? Não é igual. Nogueira ainda manteve o rosto sério, mas o peso na voz era evidente. Entendido. Confirmei aqui. Pode relaxar. Relaxar? Ela deu uma risada seca. O senhor quase me trata como criminosa e agora é só relaxa. Ele abaixou o olhar, guardou o bloco no bolso. A senhora tem razão. Eu me precipitei. Pois é. E esse tipo de precipitação costuma custar caro para gente como eu. O vento levantou poeira. O som do rádio diminuiu. Por um instante, só o barulho da lona batendo ao vento.
Ângela virou as costas, subiu na boleia e bateu a porta com força. Sentou-se no banco, respirando pesado. Lá fora, Nogueira continuava parado, como se não soubesse o que fazer. Depois de alguns segundos, ele se aproximou devagar e bateu na porta. Dona Ângela. Ela abriu o vidro sem olhar para ele. Oi, eu sei que pareceu injusto, mas o trabalho, às vezes, obriga a gente a desconfiar até da sombra. Ela virou o rosto e o encarou. A diferença é que minha sombra costuma ser o primeiro motivo para desconfiarem de mim. Ele ficou quieto. O olhar dele perdeu a firmeza de antes. E pela primeira vez, Ângela percebeu algo humano ali. Talvez arrependimento, talvez vergonha. A senhora precisa de ajuda para abastecer? Perguntou mais baixo. Não, já chamei guincho pelo rádio do caminhão. Certo, então, boa viagem quando conseguir seguir. Obrigada, respondeu seca. Ele se afastou, subiu na viatura e ligou o motor. As luzes giraram uma última vez, antes de sumir no horizonte. Ângela ficou sozinha, outra vez. A estrada voltou a ser só silêncio e calor. Encostou as mãos no volante, sentindo a vibração fraca do motor desligado. Lá fora, o vento assobiava nos pneus. Fechou os olhos e murmurou para si mesma. Se cada parada é um teste, esse aqui quase me quebrou. Mas dentro daquele cansaço havia algo mais. Uma chama pequena de orgulho. Ela tinha segurado firme, sem abaixar a cabeça. E sabia, lá no fundo, que aquele encontro ainda não tinha terminado, porque certas histórias na estrada voltam, sempre voltam. O motor da viatura já sumia no horizonte, mas o corpo ainda tremia. Eu respirava fundo, tentando controlar a raiva e o medo. O volante parecia pesado demais nas mãos. Era aquele tipo de cansaço que não vinha do corpo, vinha da alma, de quem já teve que provar 1000 vezes o que nunca devia ter sido questionado. Fechei os olhos e ouvi a voz do meu pai, lá de longe, naquela oficina velha onde aprendi a trocar pneu antes mesmo de aprender a dirigir. Filha, o mundo vai tentar te fazer acreditar que teu lugar não é aqui. Mas você segura o volante com firmeza e mostra que o asfalto também é teu. Lembrei dele dizendo isso com aquele sorriso torto, as mãos cheias de graxa e o coração limpo. Era por ele que eu seguia firme. Balancei a cabeça, tentando espantar o nó na garganta. Liguei o rádio do caminhão e deixei o chiado preencher o silêncio. Nenhuma frequência, só o som abafado do vento entrando pelas frestas. O sol descia devagar, tingindo tudo de dourado. Aquele tipo de fim de tarde que só quem roda a estrada conhece. Bonito e triste ao mesmo tempo. Eu me encostei na boleia, esperando o guincho quando o pensamento veio. Se eu fosse homem, ele teria desconfiado assim. Se meu rosto fosse mais claro, será que ele teria falado com mais respeito? Fiquei ali, encarando o horizonte, enquanto as perguntas rodavam na cabeça. Cada uma mais pesada que a outra. Senti a garganta arder. Respirei fundo. Não chora, Ângela. Você já passou por coisa pior. Foi quando ouvi um barulho seco. Plim, depois outro. Um som metálico vindo do baú. Olhei para o retrovisor, mas nada se movia lá atrás. O vento soprava constante, as lonas balançando. Pensei que podia ser o peso da carga, o caminhão se ajustando, mas o som veio de novo, mais forte, mais claro. Não é possível, murmurei. Desci da boleia, o calor da lataria queimando os dedos. Caminhei até a traseira, o coração acelerando. Cada passo fazia o chão estalar. O barulho agora era mais ritmado, como se alguém se mexesse lá dentro. Aproximei devagar, ouvindo o próprio sangue pulsar nos ouvidos. Encostei o ouvido na porta do baú. Silêncio. Dei 2 batidas. Tem alguém aí? Nada. Mais um toque metálico. Fraco, mas real. Ah, não. Falei sozinha. Só falta isso agora. Destranquei a fechadura. Puxei a alavanca e abri a porta devagar. A luz da tarde entrou de uma vez, iluminando o interior. E lá estava. Entre os sacos de milho, um corpo encolhido. Um homem sujo, com a roupa rasgada, dormindo profundamente. O susto me fez recuar. Ei! Gritei, a voz tremendo.
O homem se mexeu, levou a mão ao rosto para se proteger da luz. Parecia confuso, desorientado. Quem é você? Perguntei firme. Como entrou aqui? Ele piscou algumas vezes, a voz rouca. Calma, eu não tô aqui para roubar nada. Como assim não tá? Tá dormindo no meu caminhão. Eu subi quando a senhora parou no posto. Só queria pegar uma carona. Tava fugindo. Fugindo de quê? Ele abaixou o olhar. De uns caras que estavam me caçando. Fiquei ali parada, tentando entender. O homem devia ter uns 30 e poucos anos, pele queimada de sol, barba por fazer. Parecia exausto, mas não ameaçador. Ainda assim, o medo me apertou o peito. Você tem noção do que podia ter acontecido se o policial tivesse aberto aqui? Perguntei irritada. Eu ia presa no lugar de um desconhecido. Eu sei. Me desculpa, moça. Eu só precisava sair daquela cidade. Ele ergueu as mãos, tentando se explicar. Prometo que desço agora. Não, interrompi. Primeiro me explica direito. Ele suspirou, os olhos marejados. Tentei denunciar um patrão. Gente grande, dessas que tem contato em tudo quanto é lugar. Começaram a me seguir, me ameaçar. Eu vi o caminhão parado. Pensei que podia pegar uma carona até a próxima cidade. A raiva deu lugar à dúvida. Olhei para ele, para o estado em que estava, e algo no olhar me fez hesitar. Não era olhar de bandido. Era olhar de desespero. Como é seu nome? Damian. E para onde você está indo, Damian? Para qualquer lugar que não me matem. As palavras dele ficaram ecoando. Eu passei a mão no rosto tentando pensar. O instinto dizia para chamar a polícia. Mas depois de tudo o que tinha acabado de acontecer, confiar em farda não era algo que eu conseguia fazer tão fácil. Suspirei fundo. Tá bom, fica quieto aí. Assim que o guincho chegar, você desce e segue o seu caminho. Eu não quero problema. Ele assentiu, aliviado. Pode deixar, eu juro. Fechei a porta e travei de novo. Caminhei de volta para a boleia, o coração ainda acelerado. Olhei pelo retrovisor mais uma vez. O sol já quase sumia atrás das montanhas e a estrada parecia interminável. Sentei no banco e fiquei um tempo em silêncio. Lá fora, o vento zunia. Lá dentro, eu só conseguia pensar em como uma simples parada podia virar um pesadelo ou um novo começo. Porque na estrada é assim. Basta um som estranho no baú e tua vida nunca mais é a mesma. O silêncio depois do barulho foi tão pesado que parecia engolir o ar. Ângela mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. O policial deu um passo à frente, a mão firme no coldre, e gritou para ela se afastar. A voz dele, antes controlada, agora vinha carregada de desconfiança e poder. Ela ergueu as mãos, o coração batendo forte. Tentou explicar que não sabia de nada, que o caminhão era dela, que ninguém mais deveria estar ali, mas ele não ouvia. O olhar dele já tinha decidido o que ver. Uma mulher negra sozinha, com um caminhão e um estranho escondido na carroceria. Quando Nogueira apontou a arma, Ângela sentiu o corpo travar. O sol queimava a pele, o vento levantava poeira e tudo pareceu ficar mais lento. Ela pensou no pai, nas vezes em que ele dizia que o mundo nunca seria justo, mas que a dignidade era a única coisa que ninguém podia tirar. E mesmo com medo, não abaixou a cabeça. O homem no baú abriu os olhos de repente, desorientado, o rosto suado e coberto de poeira. Tentou levantar as mãos, mas a voz dele saiu rouca, quase sem força. Disse que não queria problema, que só precisava descansar um pouco da estrada. Falava devagar, tropeçando nas palavras, e Ângela percebeu o cansaço verdadeiro em cada gesto. Nogueira não parecia ouvir. Mandava que ele saísse, que ficasse de joelhos, que mostrasse os bolsos. A tensão era tanta que Ângela podia ouvir o barulho do próprio sangue nos ouvidos. A qualquer segundo, algo poderia dar errado. O andarilho, assustado, obedeceu. Era magro, o rosto marcado por sol e fome. As roupas estavam rasgadas e ele tremia não só de medo, mas de fraqueza. Disse que se chamava Vicente, que andava de cidade em cidade procurando trabalho,
que tinha visto o caminhão parado e subido sem pensar, só para fugir do calor e da fome. Ângela olhou para ele e acreditou. Era o tipo de olhar que não mentia, mas o policial não. Ele parecia ver apenas uma ameaça. Puxou o rádio e chamou o reforço, a voz ríspida, o tom de quem quer encerrar logo uma história. Ela tentou argumentar. Disse que podia provar que não conhecia o homem, que tinha parado só para revisar o mapa. Mas quanto mais falava, mais percebia que nenhuma palavra bastava. O preconceito dele não vinha do que via, vinha do que acreditava saber sobre ela. O sol começou a baixar, tingindo o asfalto de laranja e sombra. O calor deu lugar a um vento seco que cortava o rosto. Vicente tossia, pedindo um pouco de água, e Ângela sentiu o impulso de ajudar, mas Nogueira levantou a mão, mandando que ficasse onde estava. "O que tem na cabine?" ele perguntou. "Minhas coisas. Roupas, comida, ferramentas, pode olhar." "Já olhei." O tom dele tinha uma ponta de provocação. "Caminhão caro para quem vive sozinha, né?" Ângela respirou fundo. Sentiu o nó na garganta, mas respondeu firme. "Trabalhei por isso aqui. Cada peça, cada entrega. O senhor não tem ideia do que eu passei para estar aqui." Por um instante, ele hesitou. Só um instante. Mas logo desviou o olhar, como quem não queria ver humanidade, onde preferia manter suspeita. Os minutos seguintes foram um arrastar de incerteza. O rádio da viatura estalou de novo, e Nogueira ouviu uma mensagem rápida. O caminhão roubado havia sido localizado em outro estado. Ele ficou em silêncio, o maxilar tenso. Ângela percebeu a mudança antes mesmo de ele falar. O policial guardou a arma, olhou para os dois e soltou um suspiro pesado. Disse que tinham tido sorte, que era para ela tomar mais cuidado com quem deixava se aproximar. Ela não respondeu, apenas observou enquanto ele voltava para a viatura. Vicente ainda estava sentado no chão, as mãos tremendo. Quando o carro partiu e sumiu na curva, Ângela se aproximou dele, o olhar misto de raiva e compaixão. "Você quase me matou do coração", disse, tentando controlar a voz. "Por que subiu no meu caminhão, homem?" Ele abaixou a cabeça, envergonhado. "Desculpa, moça. Eu estava com fome. Só queria fugir do sol um pouco. Não queria te meter em encrenca." Ângela suspirou. O som saiu como um desabafo preso há anos. Pegou uma garrafa d'água na boleia e entregou a ele. "Bebe", falou baixo. "A estrada é dura para todo mundo, mas para uns ela é cruel demais." Vicente bebeu devagar, com gratidão visível. O silêncio que seguiu não era de medo, mas de cansaço. Um silêncio que carregava tudo o que tinha acontecido e o que ainda viria. Enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, Ângela olhou o horizonte e sentiu um peso diferente no peito. Não só o medo, mas uma espécie de tristeza antiga, dessas que a gente aprende a carregar calado. Aquele dia não seria esquecido, ela sabia. A sensação de estar sempre por um fio, sempre à beira de ser julgada, de ser vista como suspeita antes mesmo de abrir a boca. Era o tipo de coisa que deixava cicatriz. Mas ali, diante daquele homem cansado e daquela estrada infinita, algo mudou dentro dela. Talvez fosse raiva, talvez fosse esperança, talvez um pouco dos dois. Ligou o caminhão em silêncio. Vicente olhou para ela, incerto. "Quer uma carona até a próxima cidade?" Ela perguntou sem virar o rosto. Ele hesitou. "Você ainda confia em mim depois de tudo isso?" Ângela deu um meio sorriso, o olhar firme no retrovisor. "Não é questão de confiança, é questão de escolha. E hoje eu escolho não ser igual a eles." O motor roncou, o farol acendeu a estrada e o caminhão partiu, levando com ele duas almas machucadas pela mesma terra, mas ainda dispostas a seguir. O vento levou o resto do dia, e com ele um pouco do medo que insistia em ficar. O tempo pareceu parar. O vento, que antes carregava o calor da tarde, agora vinha frio, pesado. O som do motor da viatura ao longe se misturava com o bater acelerado do coração de Ângela. Nogueira continuava com a arma apontada, mas o olhar dele já não era o mesmo. Havia algo ali, uma dúvida, uma rachadura no muro da autoridade.
Vicente, ainda ajoelhado, respirava com dificuldade. A poeira se misturava ao suor, formando uma máscara de cansaço. Ângela, de pé, mantinha os olhos fixos no policial. O medo ainda estava lá, mas havia algo mais forte crescendo dentro dela: indignação. "O senhor está vendo o que está fazendo?" disse a voz firme, sem gritar. "Eu podia ser sua filha, sua irmã. O senhor me olha e já decide o que eu sou?" Nogueira não respondeu de imediato. O dedo ainda próximo do gatilho, o corpo em tensão. Mas a forma como ele olhava para ela, não mais com raiva, e sim com uma espécie de incômodo, denunciava que a fala tinha o atingido. Ângela deu um passo à frente. "Eu estou aqui, trabalhando, vivendo do meu suor. O que o senhor vê de errado nisso? Ou é só porque eu não tenho o rosto que o senhor espera ver atrás de um volante?" O silêncio que seguiu foi brutal. O vento batia nas chapas do caminhão, fazendo um som metálico que ecoava pela estrada vazia. Vicente baixou a cabeça, como se quisesse desaparecer. Nogueira respirou fundo. A mão dele tremia, quase imperceptível. Baixou o olhar para a arma e, num gesto lento, soltou o ar antes de abaixá-la. O som do coldre se fechando foi como um alívio, mas também uma ferida exposta. Ele começou hesitando. "Achei que..." Ângela cruzou os braços, o olhar firme. "Achou o quê? Que eu era criminosa? Que um caminhão desses não podia ser meu?" Ele não conseguiu encará-la. Olhou para o chão, para o horizonte, para qualquer lugar que não fosse aqueles olhos que o desafiavam. O rádio, a descrição. "Eu só estava fazendo o meu trabalho." "O seu trabalho é proteger, não humilhar", respondeu ela, sem elevar o tom. "E quando o senhor aponta uma arma para alguém inocente, o senhor não está protegendo ninguém." As palavras ficaram no ar. O rosto de Nogueira endureceu, mas o olhar já não tinha a mesma certeza. Ele parecia lutar com algo dentro de si. Talvez o peso de anos de costume, talvez o medo de admitir o erro. Vicente tossiu, chamando a atenção dos dois. Ângela se virou e o ajudou a se levantar. O homem mal conseguia ficar de pé, cambaleando. "Tá tudo bem", ela disse, apoiando-o. Acabou, mas não tinha acabado. O silêncio que veio depois era denso, cortante. O tipo de silêncio que não é paz, é consciência. Nogueira deu alguns passos para trás. O rosto suado, o semblante de quem não sabia mais o que fazer com o próprio uniforme. "Me desculpe", disse, baixo. "Eu errei." Ângela o observou com atenção. Não havia sarcasmo nem satisfação no olhar dela, apenas uma espécie de cansaço antigo. "O senhor errou, sim, mas tomara que lembre disso da próxima vez que encarar alguém e achar que sabe o que ela é." O policial assentiu, envergonhado. Virou-se devagar e caminhou até a viatura. Cada passo parecia pesar mais que o anterior. Quando entrou no carro, ficou alguns segundos parado, olhando o volante antes de ligar o motor. O som do carro partindo quebrou a tensão. A poeira levantou, o barulho do motor foi sumindo, até que restaram apenas Ângela e Vicente diante da estrada vazia. Ângela respirou fundo, fechando os olhos por um instante. O vento agora era leve, como se a estrada tivesse retomado o fôlego. Vicente se apoiava nela, tentando sorrir. "Acho que você me salvou", disse, a voz trêmula. Ela olhou para ele e balançou a cabeça. "Não, Vicente. Hoje eu só fiz o que precisava ser feito." Ele se sentou no degrau do caminhão, exausto. Ângela abriu a boleia, pegou uma garrafa de água e um pedaço de pão. "Come alguma coisa", disse, entregando. "A estrada ainda é longa." Enquanto ele comia, em silêncio, ela se afastou alguns metros e olhou o horizonte. O sol já quase sumia, pintando o céu de um vermelho melancólico. Era bonito e triste ao mesmo tempo. Ângela pensou em quantas vezes aquele mesmo tipo de situação já tinha se repetido, não só com ela, mas com tantos outros. Gente julgada antes de ser ouvida, gente silenciada pelo medo. Mas havia algo de diferente naquele fim de tarde. Talvez fosse a sensação de que, pela primeira vez, alguém do outro lado tinha escutado, mesmo que tarde, mesmo que por um instante.
O ronco distante de outro caminhão se aproximando a tirou dos pensamentos. Ângela olhou para o asfalto e, por um momento, se viu refletida no vidro da boleia. O rosto cansado, o olhar firme. Uma mulher marcada por tantas lutas, mas ainda de pé. Ela voltou para o caminhão, ajudou Vicente a subir e ajeitou o banco. Ligou o motor, que respondeu com o som grave e constante de sempre. Antes de arrancar, olhou pelo retrovisor. A estrada atrás parecia igual, mas ela sabia que nada era mais o mesmo. E agora? Perguntou Vicente com um meio sorriso cansado. Vai seguir viagem mesmo assim? Ângela ajeitou o cinto com um brilho nos olhos que misturava raiva, coragem e paz. Eu sempre sigo, Vicente. A estrada não me deve nada, mas eu também não devo medo a ninguém. E com isso, engatou a marcha. O caminhão ganhou velocidade, cortando o vento, levando consigo o som da liberdade que ela tanto lutou para manter. O silêncio que ficou para trás já não pesava. Era outro tipo de silêncio agora. O de quem foi ouvido, o de quem sobreviveu para contar. O sol já estava se escondendo atrás dos morros quando Nogueira se aproximou novamente. Os faróis da viatura piscavam fracos e o som distante de grilos tomava o lugar do barulho do motor que antes ecoava pela estrada. Ele parou a poucos passos de Ângela, o rosto abatido, os olhos sem o brilho autoritário de antes. Dona Ângela, começou, a voz rouca. Eu queria pedir desculpa. Eu só estava cumprindo ordens. Ela o olhou por alguns segundos, o corpo ainda firme, mas o cansaço estampado em cada traço do rosto. O vento balançava os fios soltos do cabelo e o cheiro de diesel parecia mais forte agora. Cumprindo ordens, né? Respondeu sem levantar o tom. Sempre tem uma ordem para tudo, para suspeitar, para apontar, para humilhar. O problema é que nunca tem uma ordem para pensar. Nogueira baixou a cabeça, sem saber o que dizer. O silêncio foi pesado, do tipo que deixa o ar denso. A estrada ao redor parecia ouvir. Eu não sou santa, continuou Ângela, mas também não sou o que o senhor achou que eu fosse. A diferença é que eu não tenho o luxo de errar com uma arma na mão. Ele engoliu seco. O rádio da viatura crepitou, chamando seu nome, mas ele ignorou. Ficou ali, imóvel, como se aquelas palavras tivessem o prendido no chão. Eu errei, murmurou, finalmente. Só que às vezes a gente se acostuma a olhar e não enxergar. Ângela bufou de leve, cruzando os braços. Pois está na hora de desaprender, tenente. A estrada ensina mais que qualquer quartel. O barulho de outro motor se aproximando quebrou o clima. Uma segunda viatura surgiu no horizonte, o farol cortando a poeira do entardecer. Parou poucos metros à frente e 2 policiais desceram. Um deles, mais jovem, trocou olhares rápidos com Nogueira, tentando entender o que estava acontecendo. Tá tudo sob controle, disse Nogueira, quase sussurrando. Os policiais se aproximaram do andarilho que ainda se apoiava no para-choque do caminhão. Vicente mal conseguia ficar de pé. Um dos agentes o ajudou e o homem olhou para Ângela com um misto de gratidão e medo. Eu não fiz nada, dona. Só precisava de sombra, repetiu ele, quase implorando. Ângela assentiu, tocando de leve o braço dele. Eu sei, Vicente. Vai dar tudo certo. O jovem policial o colocou dentro da viatura com cuidado. Nogueira observava de longe, sem saber se devia se aproximar ou sumir de vez. Quando os faróis da viatura se acenderam novamente, iluminando o rosto cansado de Ângela, ela percebeu o quanto estava exausta. O barulho do motor da viatura afastando-se foi o som da despedida. Vicente olhou pela janela, o rosto marcado pela poeira e pelas marcas do sol. Aquele olhar ficou preso na memória dela. Ângela ficou parada por alguns segundos, sentindo o vazio da estrada engolir tudo. Depois, virou-se devagar, subiu na boleia e fechou a porta com força. O som seco ecoou como um ponto final. Lá dentro, o cheiro familiar de graxa e couro a acolheu. O painel velho, o rádio chiando, o volante gasto pelo tempo, tudo parecia mais seguro do que qualquer palavra dita lá fora.
Pela janela, viu Nogueira ainda parado no acostamento. Ele não usava mais a postura de um policial. Parecia apenas um homem, pequeno diante da imensidão da estrada. Ela respirou fundo, girou a chave e o ronco do motor preencheu o silêncio. A vibração do caminhão era quase um lembrete de que ela ainda estava ali, inteira, mesmo depois de mais um dia que podia ter terminado mal. Enquanto esperava o motor aquecer, Ângela olhou para o retrovisor. Viu o reflexo de Nogueira imóvel e por um instante quase sentiu pena, mas o sentimento passou rápido. "Que sirva de lição, tenente", murmurou sozinha, "porque para mim cada quilômetro é sobrevivência, não farda." Engatou a primeira e começou a rodar devagar. O som dos pneus contra o asfalto trouxe uma sensação de recomeço. O céu, agora pintado de tons alaranjados e lilás, dava uma beleza melancólica ao momento. A estrada seguia vazia e a solidão já não parecia inimiga, mas companhia. Ângela ajeitou o microfone do rádio e o ligou, como quem busca uma voz amiga no meio do nada. "Aqui é a Negra 27 na escuta. Alguém por aí, meus brutos?", disse com um sorriso cansado. O chiado respondeu por alguns segundos até que uma voz distante se fez ouvir. "Fala, Negra 27. Cê tá na liga, mulher? Tá rodando sozinha aí de novo?" "Tô, parceiro", respondeu, soltando um riso leve. "Mas nada que uma boa estrada não resolva." "Cê é bruta, hein?", respondeu a voz. "Deus abençoe a viagem." Ângela agradeceu. Desligou o rádio e encostou o braço na janela, sentindo o vento bater. Aos poucos, a tensão do corpo foi cedendo lugar a uma paz estranha. Pensou no pai, nas conversas de beira de estrada, no quanto ele insistia para ela nunca abaixar a cabeça para ninguém. "Caminhão é escola, minha filha. A estrada não aceita covarde." Ela sorriu, lembrando disso. O farol cortava o escuro e o asfalto parecia não ter fim. Mas dessa vez, a solidão não pesava, era quase um abraço. E lá fora, parado no mesmo ponto, Nogueira assistia ao caminhão desaparecer no horizonte, o ronco do motor se misturando ao vento da noite. Ele sabia que aquele som não ia sair da cabeça tão cedo, porque junto com ele ficou o peso do que aprendeu tarde demais. Ângela, sem olhar para trás, seguiu firme. A estrada, mais uma vez, a aceitava de volta. A estrada seguia adiante, longa e silenciosa, com o som constante do motor servindo de companhia. Ângela mantinha as mãos firmes no volante, os olhos fixos no horizonte, mas a cabeça ainda rodava com tudo o que tinha acontecido. A imagem do andarilho sendo levado, o olhar dele, uma mistura de medo e gratidão, e o rosto do tenente Nogueira pedindo desculpas de um jeito frio e mecânico. Tudo voltava em flashes. Era como se o caminhão não estivesse só carregando mercadoria, mas também o peso de mais uma ferida. Ela respirou fundo, abriu um pouco o vidro e deixou o vento bater no rosto. O cheiro de terra, gasolina e estrada entrou junto, familiar e áspero, como tudo na vida dela. A cada quilômetro, sentia o corpo relaxar um pouco, mas o peito continuava apertado, cumprindo ordens. Ela repetia em voz baixa, quase rindo de ironia. Quantas vezes tinha ouvido essa desculpa? Quantas vezes a dor de alguém tinha sido tratada como protocolo? O céu começava a mudar de cor, um tom alaranjado se espalhando no horizonte. Ela encostou o cotovelo na janela e deixou o pensamento vagar. Não era só raiva que sentia, era cansaço, um tipo de exaustão que não vinha do corpo, mas da alma. Mesmo assim, havia dentro dela uma fagulha insistente, algo que se recusava a apagar. Ela ainda estava ali, inteira. Alguns quilômetros depois, uma placa surgiu na beira da estrada, Aparecida do Tabuado, 10 quilômetros. Ângela decidiu parar. Precisava respirar, tomar um café, talvez ouvir uma voz que não fosse a dela mesma ecoando dentro da cabeça. No posto, o cheiro de café passado na hora se misturava com o de diesel. Um rádio antigo tocava uma música sertaneja antiga e um ventilador barulhento empurrava o ar quente.
Ângela sentou-se no balcão, tirou o boné e ajeitou o cabelo preso num coque apressado. A atendente, uma senhora de uns 60 e poucos anos, aproximou-se com um sorriso gentil. "Estrada longa, minha filha?" perguntou ela, enquanto colocava a xícara na frente de Ângela. "Longa e cheia de surpresas", respondeu com um meio sorriso cansado. A mulher riu, mostrando dentes gastos, e se apoiou no balcão. "Surpresa boa ou ruim?" Ângela deu de ombros. "Das duas, mas hoje, mais das ruins." A atendente, que se apresentou como Dona Dira, puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela. Tinha aquele jeito de quem sabia ouvir, sem precisar dizer muito. Ângela ficou em silêncio por alguns segundos, observando o vapor subir da xícara. Depois começou a falar. Não contou tudo, claro, apenas o suficiente para aliviar um pouco o peito. Disse que um homem inocente tinha quase morrido, que a autoridade errou, que ela viu o medo e a injustiça de perto. Dona Dira ouviu quieta, o olhar firme e terno. Quando Ângela terminou, a senhora suspirou fundo. "O mundo anda doente, minha filha, mas a gente ainda encontra gente boa por aí. O problema é que o bem não faz barulho", disse ela, mexendo o açúcar no café. Ângela ficou olhando para ela, sentindo aquelas palavras como um abraço inesperado. O bem não faz barulho. Talvez fosse por isso que tanta coisa errada parecia gritar. Depois de um tempo, as duas ficaram em silêncio ouvindo o rádio. A canção falava de partida, de estrada e saudade. Ângela terminou o café e ficou ali pensando no que viria depois. O destino ainda era longo e algo dentro dela dizia que a jornada estava longe de acabar. Quando levantou para ir embora, Dona Dira segurou a mão dela. "Não perde tua fé, viu? Tem coisa que parece castigo, mas é só o caminho te ensinando onde não tropeçar mais." Ângela sorriu, com os olhos marejados. "Obrigada de verdade." E saiu, sentindo que aquelas palavras tinham mais força do que ela esperava. De volta à boleia, olhou pelo retrovisor antes de ligar o motor. O sol já se escondia atrás dos postos de gasolina e caminhões parados. Um grupo de pardais cruzou o céu, riscando linhas rápidas e desordenadas, e por um segundo ela sentiu algo que não sabia nomear. Talvez fosse paz, talvez só cansaço. Assim que pegou a estrada de novo, uma buzina longa soou ao longe. Outro caminhoneiro, talvez em saudação. Ela respondeu com uma piscada de farol. Naquele gesto simples, havia um tipo de cumplicidade silenciosa entre quem vive na estrada. Gente que carrega o mundo nas costas e ainda assim encontra espaço para sorrir. Enquanto dirigia, as luzes da cabine refletiam no para-brisa e o som dos pneus no asfalto criava um ritmo quase hipnótico. A cabeça dela, porém, não descansava. Pensava no andarilho, na forma como ele a olhou antes de ser levado. Havia algo naquele olhar que pedia continuidade, como se aquela história ainda não tivesse acabado. Uma sensação estranha começou a crescer dentro dela, uma mistura de inquietação e propósito. Talvez ela não pudesse mudar o mundo, mas podia tentar mudar alguma coisa. E isso, por si só, já era um começo. O rádio chiou e uma nova música começou a tocar. A voz rouca do cantor falava sobre coragem, sobre não desistir mesmo quando o caminho parece maior do que a força que se tem. Ângela aumentou um pouco o volume e deixou o som preencher o espaço. A estrada, que antes parecia silenciosa e pesada, agora ganhava outro tom. O vento batia forte, o motor respondia firme e o coração dela, ainda machucado, mas pulsando, acompanhava o compasso. Lá fora, o mundo seguia igual. Caminhões passavam, luzes piscavam, a noite descia devagar. Mas dentro de Ângela, algo tinha mudado. Uma decisão, ainda sem forma, começava a se desenhar. Ela não sabia qual seria o próximo passo, mas sentia, pela primeira vez em muito tempo, que estava exatamente onde precisava estar. O sol descia devagar, como se também tivesse cansado do dia. O horizonte se alongava em tons de laranja e rosa, e Ângela observava tudo pelo espelho retrovisor, aquele pequeno retângulo onde o passado insistia em aparecer.
O reflexo mostrava mais do que o céu, mostrava ela mesma. O rosto cansado, o suor marcando a pele, o olhar firme que escondia uma mistura de dor e teimosia. Enquanto o caminhão seguia seu ritmo constante, ela pensava nas mulheres que vieram antes dela. As que carregaram o peso de um mundo que sempre exigiu demais e deu de menos. As que engoliram o choro para não parecerem fracas. As que sorriram quando a vontade era gritar. Pensou em sua mãe com as mãos sempre calejadas e a voz firme que dizia: "Raridade também brilha, minha filha. Só precisa de coragem para não se apagar." Essas palavras ecoaram dentro dela agora, mais vivas do que nunca. Porque no fundo era isso. Ela tinha sobrevivido à estrada, à solidão, ao medo e à injustiça. E ainda estava ali, guiando um caminhão pesado num mundo que tentava convencê-la o tempo todo de que aquele não era o lugar dela. O rádio estava desligado e o único som era o ronco grave do motor e o vento cortando a janela semiaberta. Ela olhou o retrovisor mais uma vez e por um instante teve a sensação de ver algo diferente. Não era mais só ela refletida ali, era como se visse todas as mulheres que resistiram. As que dirigiram sem licença, as que criaram filhos sozinhas, as que ficaram invisíveis e mesmo assim seguiram em frente. Um caminhão passou por ela, buzinando em cumprimento. Ângela respondeu com o farol e sentiu um pequeno orgulho brotar no peito. Aquele gesto simples, entre dois estranhos, era como um reconhecimento silencioso. Você está na luta, eu também. A estrada se estendia larga e vazia, e quanto mais o sol caía, mais o céu parecia se abrir em possibilidades. Ela não sabia bem para onde ia, mas pela primeira vez, isso não importava. Não era sobre o destino. Era sobre continuar. Por dentro, algo começava a se ajeitar, como uma ferida que finalmente cicatriza. O medo, antes tão presente, dava lugar a uma calma serena. A lembrança do tenente Nogueira e do andarilho ainda doía, claro, mas agora doía de um jeito diferente. Era uma dor que ensinava, não que destruía. Ela pensou em como as coisas podiam ter terminado pior. Se tivesse se calado, se tivesse se curvado ao medo, talvez hoje estivesse engolindo o mesmo tipo de culpa que via nos olhos dele. Mas não, ela tinha escolhido se manter de pé. E no fundo, era isso que fazia dela quem era. Parou num ponto alto da estrada, onde o campo se abria em volta e o céu parecia tocar o chão. Desligou o motor e desceu. O silêncio era profundo, só o som distante de um grilo e o farfalhar leve do vento. Olhou para o horizonte, aquele mesmo que antes parecia inalcançável. Agora, ele parecia uma promessa. Ângela tirou o boné, soltou o cabelo e fechou os olhos por um instante. Sentiu o ar fresco da noite nascendo, o cheiro de mato e terra molhada. Respirou fundo, como quem guarda um momento dentro do peito. E pensou, se a vida é estrada, então eu sou o caminhão. Pesada, barulhenta, mas sempre em movimento. Quando voltou para a cabine, algo dentro dela parecia mais leve. Ligou o rádio e deixou a música preencher o espaço. Era uma canção antiga, daquelas que falam de recomeço. Ela sorriu sozinha, mexendo a cabeça no ritmo. A estrada à frente agora tinha outro brilho. As luzes dos postes se misturavam ao céu escuro e as estrelas tímidas que começavam a aparecer. E de repente ela percebeu. O mundo podia continuar injusto, frio, cheio de gente disfarçando medo com poder, mas nada disso seria suficiente para apagá-la. Enquanto as rodas giravam, ela começou a lembrar da infância, da mãe cantando baixinho na cozinha, do pai que partiu cedo demais, das tardes em que sonhava dirigir o caminhão dele, achando que liberdade era só uma palavra bonita. Agora ela sabia. Liberdade era isso, poder continuar mesmo quando tudo tenta te parar. A lembrança trouxe um sorriso discreto. A voz da mãe voltou à cabeça, doce e firme. Raridade também brilha. Ela repetiu a frase em voz alta, testando o som, sentindo o peso e a força dela. Raridade também brilha. E naquele instante,
Acreditou de verdade. A noite tomou conta da estrada e o caminhão seguia firme, iluminando o caminho com seus faróis altos. Cada curva, cada quilômetro parecia um lembrete de que ela estava viva. E não só viva, presente, com cicatrizes, com dúvidas, mas inteira. O celular vibrou no painel, uma mensagem de outra caminhoneira do grupo. Tudo bem aí, Ângela? Tô na BR-158, pensando em você. Ela respondeu rápido. Tudo sim, a estrada ensina. E mandou um emoji de volante e coração. Pequeno gesto, mas carregado de significado. Era bonito saber que, mesmo sozinhas, elas se encontravam no asfalto, na luta, no barulho dos motores que se confundiam com batidas de coração. Ela acelerou um pouco mais, deixando o vento entrar. O espelho agora mostrava o céu completamente escuro, pontilhado de luzes distantes. O horizonte, que antes parecia o fim, agora era só o começo de outra jornada. E ali, no meio do nada, Ângela sorriu. Não o sorriso fácil de quem esquece, mas o de quem entende. Porque, no fundo, o que restava era isso. Dignidade, resistência e o poder silencioso de seguir em frente, mesmo quando o mundo insiste em duvidar. A estrada não tinha fim, mas naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, ela não precisava ter. A estrada seguiu em silêncio, mas dentro dela o barulho era outro. O som firme de quem sobreviveu a mais um dia sendo julgada, duvidada e mesmo assim permaneceu de pé. Ângela sabia que nem sempre a justiça vem com farda e nem todo uniforme representa respeito. Às vezes, o que segura o mundo de pé é só a coragem de quem segue, mesmo quando tudo tenta pará-la. Enquanto o sol morria no retrovisor, ela respirou fundo e deixou que o ronco do motor engolisse os pensamentos. A estrada era dura, mas era dela. Cada curva era um pedaço de história. Cada quilômetro, uma lembrança de resistência. E, no fundo, talvez o que o mundo precise entender é que dignidade não se pede, se carrega no olhar. Porque mesmo quando duvidam, há quem prove, com o simples ato de seguir, que raridade também brilha, mesmo coberta de poeira. Agora me diz, quantas vezes você também precisou seguir em frente, mesmo quando o mundo inteiro duvidava de você? Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história bateu firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido?